bom é estar perto de Deus. O tema da mensagem, como eu disse, é perto de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós somos assediados para nos afastarmos de Deus. Um texto que eu sempre repito aqui para vocês, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus já nos alertava dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E o amor se esfriando automaticamente, paulatinamente, as pessoas vão se afastando de Deus. Agora, qual é o primeiro passo para se afastar de Deus? Primeiro passo: deixar de congregar. Aí você me pergunta, mas por que o primeiro passo é deixar de congregar? Porque é na congregação que nós somos edificados, é na congregação que nós somos fortalecidos, é aqui que nós recebemos a palavra, recebemos a oração, é aqui que nós nos reunimos como família para adorarmos o Senhor. E o salmista diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando nós nos reunimos, disse Jesus, em 2 ou 3, ali Ele também estaria presente. Então a individualidade automaticamente também nos afasta de Deus. Segundo passo que nós damos para nos afastarmos de Deus: deixarmos de ler a palavra, pararmos de ler a Bíblia. É por isso que eu insisto com vocês sempre: leiam a Bíblia, medite nas Escrituras, examine a palavra de Deus. Não perca o amor pela palavra, porque quanto mais próximos vocês estiverem da palavra, mais próximos também vocês estarão do escritor da palavra, que é o Espírito Santo, Deus se manifestando em forma de Espírito. O próprio Jesus, Ele nos mostra que Ele é o Verbo vivo. Então nós, ao lermos a palavra, nós estamos nos aproximando de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você abre a palavra, é como se a boca de Deus se abrisse e trouxesse palavra de edificação, de fortalecimento, de motivação para cada um de nós. Terceiro passo para nos afastarmos de Deus: pararmos de falar com Ele. Quando nós deixamos de orar, nós estamos nos afastando de Deus. Por isso nós precisamos ter uma vida de oração. E a Bíblia, ela é categórica, incisiva ao nos dizer que nós temos que orar a tempo e fora de tempo. Nós temos que orar sem cessar. Nós temos que vigiar e orar. Então o terceiro passo que nos distancia da presença do Senhor é deixarmos de falar com Deus. E quando nós deixamos de falar com Deus por meio da oração, o caos se instala na nossa vida. Lembra Adão e Eva no jardim do Éden? Diz a Bíblia que todos os dias eles conversavam com Deus. Orar é conversar com Deus. Eles se comunicavam com Deus. Havia uma sintonia perfeita, uma harmonia perfeita, até que eles desobedeceram a Deus. E ao desobedecer a Deus, eles se afastaram de Deus. E quando você vai ler Gênesis, do capítulo 3, que foi a expulsão do jardim do Éden, de Adão e Eva, até o capítulo 4, um capítulo apenas, mas que compreende há 500 anos. Durante 500 anos, os homens não se comunicaram mais com Deus. Aí o que aconteceu? Primeiro fato que nos chama a atenção, quando Adão e Eva pararam de conversar com Deus, ocorreu o primeiro assassinato. O primeiro homicídio da história aconteceu quando o homem se separou de Deus. Quando nós nos separamos de Deus, a morte se instaura na nossa vida. Ela se instala não só no nível natural, a morte física, mas sobretudo e principalmente a morte espiritual. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente falando, porque não conversam mais com Deus? Mas aqui
Asaf, ele chegou a essa conclusão. Ele chegou à conclusão de que, quanto a ele escolheu estar perto de Deus, porque ele viu que era bom estar perto de Deus.